encontram obstáculos que os superam, com o chamado princípio, meio e fim. Isto é a convenção. No teatro as fronteiras são muito mais largas, mas eu procuro que se tenha uma ideia de quais são precisamente as convenções, do que é mais básico e linear, precisamente para alguém poder depois pôr isso em causa. Claro. Contrariar e violar as regras todas e ir muitíssimo mais além. Mas com a consciência de, transgredindo, e é sempre a mesma história, transgredindo, saber o que é que está a transgredir e onde é que está a transgredir. O meu acompanhamento dos alunos tem um pouco que ver com isto. Vocês farão o que quiserem. Mas tem que saber o que já foi feito. Como se quiser, mas tomem em conta que há esta experiência desde acumulada. Os gregos, exatamente. Claro. Agora, você lançou em 2003 esse livro Fantasia para Dois Coronéis e uma Piscina. E foi um livro que você lançou 8 anos depois do anterior. Você tinha uma média assim de quase todo ano estava lançando um livro. E aí deu uma parada em lançar. O que aconteceu? Foi fazer cinema, teatro, foi descansar? Sim, isso às vezes acontece. Nós ficarmos fartos, saturados de um aspecto e mudarmos para outro. Isso permite alguma respiração, não é? Permite libertar-nos até de alguma carga. Mas essa foi a inspiração mais profunda, digamos assim, mais longa que você já teve, né? Pelo menos olhando. A que está a decorrer agora também já leva, já leva uns 2003. anos. Já leva uns anos depois da fantasia. Não, o que acontece é que, à medida que os anos correm e que a própria experiência literária, quer de autor, quer de leitor, vamos lendo, entretanto, se vai acumulando, a escrita vai opondo cada vez mais resistências. A responsabilidade vai sendo cada vez maior. Passamos a competir não apenas com a tal tradição que nos transporta e que nos faz, mas também a competir com nós próprios. Não me faz no sentido estar a repetir-me a mim próprio. Não me faz no sentido escrever um livro que não acrescente alguma coisa àquilo que eu tenho escrito. É que esta competição comigo, parece pedante dizer isto, mas isto acontece. Também existe, a escrita passa a ser muitíssimo mais policiada. Eu gostava de ter a alegre disponibilidade que tinha nos primeiros tempos, quando escrevia os contos da Sétima Esfera, ou quando escrevia mesmo o complicado Tebas. Agora tudo para mim é difícil. Cada palavra, praticamente, obriga a uma paragem. É como se os polícias se acumulassem à nossa volta. Um polícia da verosimilhança, um polícia da linguagem, um polícia do gosto, um polícia da tradição literária. Já está feito, não está, já está escrito, não está, já disseste isto, não disseste. Um polícia da própria memória literária minha. De maneira que é difícil escrever com essas personagens todas a apontar. Atenção, cuidado. Há sempre alarmes, rebates e frequentemente paro em frases, frequentemente sigo caminhos que depois são abandonados. Você tem assim os seus escritores que marcaram a sua vida de leitor? Eu tenho uma grande dificuldade em dizer quais foram os escritores que me influenciaram, mas posso dizer 3 ou 4 que você gostou de ler. Com que eu fiquei absolutamente encantado. Aqueles autores a que muitas vezes se volta, o Dom Quixote. Não se vai reler o Dom Quixote de ponta a ponta, mas de vez em quando lê-se umas páginas e é como se ouvíssemos um velho tio a discorrer com ironia, com graça e com sensatez. Podemos voltar a isto da graça, que me parece, graça com G grande e sublinhado, que me parece ser uma característica dos grandes escritores. Mas depois temos As Almas Mortas, Gogol, que é um livro fabuloso, perfeitamente espantoso. Temos a Moby Dick, um outro grande clássico, mesmo de espanto, não é? Toda aquela capacidade de imaginação e a força daquelas personagens. Temos também um outro livro que me deixou espantado e depois absorvido, e que eu tive dificuldade em entrar, que é o Debaixo do Vulcão, de Malcolm Lowry, um livro já do nosso tempo. Foi assim uma espantosa revelação. Talvez são livros que eu gosto, mas é difícil dizer sobre se estes livros tiveram ou não tiveram uma influência na minha escrita. Se calhar não.
Se calhar os que tiveram mais influência foram outros que eu não sequer sei identificar assim de um momento para o outro, não é? Bom, e depois há, enfim, os grandes autores portugueses também, e brasileiros. O Machado de Assis é um autor enorme, enorme. O Essa, neste momento, é um autor, é impossível falar na literatura europeia do século XIX, até os americanos já perceberam isso, sem mencionar, além de Flaubert, de Maupassant, de Balzac, mencionar o Essa Queiroz. Está a par. O Machado Pessoa também não, vai ganhando na poesia um lugar no mundo. Sem dúvida. Vai-se a qualquer lado e, enfim, os livros de Pessoa estão lá e Pessoa é conhecido, justamente. O Pessoa mete raiva, porque eu costumo dizer que mete raiva. Há autores que metem raiva. São tão grandes que nós sentimos que nunca podemos chegar-lhe. António Vieira, o padre António Vieira, meu Deus. O Fernando Pessoa, o Camões. Depois temos um que, se calhar, não é? Com o Fernão Lopes, um cronista medieval, também espantoso, de capacidade de reprodução e de visualização e de dramatização dos acontecimentos. É um autor enorme. Bom, mas estes são génios da literatura. E depois há grandes autores que podem estar abaixo destes, mas que se regressa sempre. O Essa e o Camilo Castelo Branco. Ainda agora, quando vim para cá, eu estava a ler um livro do Camilo Castelo Branco, conhecendo, enfim, de sobejo todos aqueles expedientes e dispositivos narrativos do romantismo que o Camilo Castelo Branco usa, não é? Reconhecendo tudo, mas ao mesmo tempo tendo um gozo espantoso com a forma como ele usa e manipula a língua. É único, absolutamente. Mário, queria lhe agradecer, foi um prazer enorme conversar com você, muito obrigada. Muito obrigado, muito amável. Thank you.